Fala galera, e aí tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Galera, eu vou resolver com vocês nesse vídeo as questões de Química da prova de conhecimentos gerais da UEPG. Essa é a prova que foi feita dia 11 de dezembro de 2022. Bora lá? Primeira questãozinha fala sobre cinética. A questão 26 fala assim. Considere a reação de decomposição da amônia equacionada abaixo. O que você tem nessa reação? 2 mols de amônia, quando sofrem decomposição, produz 1 mol de nitrogênio e mais 3 mols de hidrogênio. A receitinha de bolo aqui é 2 para 1 para 3. Confere? Utilizando-se métodos adequados de análise, foi possível verificar as concentrações de amônia ao longo do tempo. Então, na primeira linha, você tem a concentração de amônia em mols por litro, e na segunda linha, você tem o tempo que foi medido em horas. Tudo bem? Perceba na primeira linha que as concentrações de amônia elas vão caindo. Começa com 8, cai para 4, cai para 2, beleza? Por que vai caindo? Porque a amônia é reagente. A amônia está sendo consumida, tudo bem? Então, vamos para as assertivas. Primeira, com base nesses dados, assinale o que for correto. A velocidade de decomposição da amônia entre 0 e 1 hora é de 4 mols por litro por hora. Vamos pensar? Bom, do tempo 0 até o tempo 1 hora, o que aconteceu com a concentração de amônia? Você tinha 8 mols por litro, caiu para 4 mols por litro. Então, quer dizer que diminuiu 4 mols por litro e você gastou 1 hora para que isso acontecesse. Então, a velocidade de decomposição da amônia entre 0 hora e 1 hora é de 4 mols por litro por hora. Perfeito. Tudo bem? Vamos para o item 2. A velocidade da reação de decomposição da amônia ao longo de cada intervalo de tempo estudado é constante. Vamos pensar. De 0 até 1 hora, você diminuiu 4 mols por litro de amônia. Se você analisar o segundo trecho aqui, de 1 de 1 hora a 2 horas, caiu de 4 para 2, caiu só 2, você percebeu? Se você analisar o terceiro trecho, de 2 horas até 3 horas, caiu de 2 para 1. Você percebeu que está caindo cada vez menos? Mas por que isso? Porque a velocidade, normalmente, ela é proporcional à concentração do reagente. Então, primeira conclusão, a velocidade não é constante, ela fica cada vez menor. Portanto, esse item, errado, a velocidade não é constante. Ok? 0,4. A velocidade de formação do nitrogênio agora. Espera aí. O exercício te deu velocidade, ou melhor, te deu a variação da concentração da amônia. Só que agora ele está perguntando do nitrogênio. Mas muda muita coisa? Não muito. Basta você pensar em receita de bolo, estequiometria, você responde tranquilo. Quer ver? A velocidade de formação do nitrogênio entre 1 e 2 horas é de 1 mol por litro por hora. Vamos pensar um pouquinho. Vou até apagar algumas anotações aqui para não confundi-los. Quer ver? Ele está falando agora de qual intervalo de tempo? De 1 e 2 horas. Você está olhando aqui. Entre o tempo 1 hora e 2 horas, o que aconteceu com a concentração da amônia? Caiu de 4 para 2. Vou só anotar aqui. Então, a velocidade de consumo da amônia nesse trecho de 1 até 2 horas foi de 2 mols por litro por hora. Faz sentido? Por que 2 mols por litro por hora? É porque caiu de 4 mols por litro para 2 mols por litro. A velocidade de consumo da amônia é de 2 mols por litro por hora. Tranquilo por enquanto? Só que a pergunta não foi essa. A pergunta foi em relação ao nitrogênio. Confere? Olha que bonitinho. Você concorda que para cada 2 mols de amônia que você consome, você naturalmente forma 1 mol de nitrogênio? A receita é 2 para 1. Confere? Então, se você consumiu 2 mols de amônia, você automaticamente, no mesmo intervalo de tempo, vai formar 1 mol de nitrogênio. Se a velocidade de consumo da amônia era de 2 mols por litro por hora, qual a conclusão que você chega? Que a velocidade de formação do nitrogênio vai ser a metade disso. Perfeito? Então, resposta 1 mol por litro por hora. Tudo certo.
Vamos para a última. A velocidade de formação do hidrogênio entre 2 horas e 3 horas. Espera aí, vamos apagar as anotações aqui de novo. Qual o intervalo de tempo estamos analisando agora? Entre 2 horas e 3 horas. Bom, entre 2 horas e 3 horas, o que aconteceu com a concentração da amônia? Caiu de 2 mols por litro para 1 mol por litro. Qual a conclusão que eu chego? Que a velocidade de consumo da amônia nesse intervalo de 2 a 3 horas, ele é de 1 mol por litro por hora. Que do jeito moderno é escrito assim, tá? Litro menos 1, hora a menos 1. Essa é a velocidade de consumo da amônia, mas a pergunta é outra. Velocidade de formação do hidrogênio. Vamos pensar em proporção, receitinha de bolo. Para cada 2 mols de amônia que você produz, você forma 3 de hidrogênio. Mas se você consumir só 1 de amônia, como está aqui, quanto de hidrogênio você vai formar? Mas se 2 formam 3, quando eu usar 1 mol só, vou formar o quê? Vou formar 1,5. Faz sentido? Até para fazer por regra de 3, né? 2 mols de amônia está para 3 mols de hidrogênio, assim como 1 mol de amônia está para X de hidrogênio. Se você fizer essa continha, vai dar quanto? 1,5, portanto, o item 8 está perfeito. Tranquilo? Show de bola? Então, respostas, ou melhor, as afirmativas corretas, 1, 4 e 8, vai dar 13. Pronto, fechou. Show de bola. Beleza, vamos para frente. A 27, que também fala de cinética química, assim como a anterior. Em relação aos fatores que afetam a velocidade das reações químicas, assinale o que for correto. Primeira, o aumento na concentração dos reagentes resulta em aumento na velocidade de uma reação química. E aí? Normalmente, quando você aumenta a concentração, você tem mais moléculas podendo sofrer colisões efetivas. Portanto, você aumenta também a velocidade da reação química. Perfeito. A número 2. Quanto maior a energia de ativação, mais rapidamente essa reação se processa. Bom, energia de ativação é aquela barreira, aquela montanha que a reação vai ter que transpor. Entende? Tem um desenho mais ou menos assim, tipo um quebra-mola, né? Vamos dizer assim. Quanto maior for essa energia, essa barreira, esse quebra-mola, a reação é mais lenta. Quanto maior for a energia de ativação, mais rapidamente? Não, a reação vai ser mais lenta. Então está trocado aqui. Tudo bem? Qual que é o erro? Não é mais rapidamente, é mais lentamente. Um quebra-mola muito alto, você passa por ele de bike, por exemplo, devagar. Quando um quebra-mola é bem baixinho, você rampa o quebra-mola, você passa rapidão. Fechou? Então esse item errado. 04. Com o aumento da temperatura do meio reacional, poderá ocorrer um aumento na velocidade da reação. E aí? Quanto maior a temperatura, o que acontece com a energia cinética média das moléculas? Ela aumenta. Aumenta a probabilidade de colisões efetivas. Então, normalmente, quando você aumenta a temperatura, você deve provocar um aumento na velocidade da reação. Perfeita. 08. Em reações das quais participam reagentes que se encontram em diferentes fases, a velocidade da reação será maior quanto menor for a superfície de contato. Qual que é a relação entre velocidade com superfície de contato? Tem alguns exemplos, né, muito simples do dia a dia, né? Uma carne moída estraga muito mais rápido que uma carne em um pedaço único. Por quê? Porque a área de contato é maior. Então, quanto maior a superfície de contato, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade também vai aumentar. Vou até escrever aqui, ó. Quanto maior for a superfície ou área de contato, o que vai acontecer com a velocidade? Ela também vai aumentar. Então, o item 8 diz assim, que a velocidade da reação será maior quanto menor for a superfície de contato. Errado. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Portanto, os itens corretos 4 e 1, que normalmente vai dar 5. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 28 diz assim: sobre a estrutura atômica segundo o modelo de Rutherford, assinale o que for correto.
Na região ao redor do núcleo, chamada eletrosfera, estão os elétrons, os quais têm maior massa do que os prótons. Espera aí. Ao redor do núcleo você chama de eletrosfera. Lá dentro tem elétrons. Só que a massa do elétron é 1840 vezes, né, aproximadamente, menor que a massa dos prótons. Então o elétron é muito mais leve, então está errado. O átomo é formado apenas por próton e elétron. Bom, segundo Rutherford, isso é verdade. O Rutherford nem conhecia nêutrons ainda. Os nêutrons foram descobertos por Chadwick 20 anos, 22 anos depois do modelo de Rutherford. Então, no modelo original de Rutherford, só tinha próton e elétron mesmo, verdadeiro. Só uma observação, vou até colocar aqui uma observação, que no gabarito provisório da UEPG, esse item ele está incorreto. De repente, porque na estrutura atômica básica tem próton, elétron e nêutron, só que no modelo de Rutherford nem se conhecia os nêutrons ainda. Então, pensando como Rutherford, o item 2 está correto. Tudo bem? 04. O átomo não é maciço, apresentando mais espaços vazios do que preenchidos. Bom, essa é a ideia do Rutherford. Um núcleo pequenininho, bastante denso, e uma eletrosfera praticamente vazia. Tinha muito mais espaços vazios do que espaços preenchidos. Então, o átomo não é maciço, apresentando mais espaços vazios do que preenchidos. Correto. A maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região central chamada de núcleo, que eu acabei de falar há alguns segundos. Verdade. Então, só uma observação, de acordo com a minha correção do Wanderson Chunai, né? A somatória aqui daria 14. O gabarito da UEPG provisório está como 12. Considera a 2 incorreta. De repente, pensando que no átomo tem nêutrons, só que no modelo de Rutherford, originalmente, não se conhecia nêutrons ainda. Fica aqui essa observação. Bora lá? A 29 diz assim: considere as substâncias abaixo. Acerca de suas propriedades, assinale o que for correto. Então, substâncias: gás oxigênio, platina metálica, platina elementar, platina em barra, cloreto de sódio, que compõe o sal de cozinha, cloreto de hidrogênio, que faz parte do seu suco gástrico, inclusive. Tudo bem? O2 e HCl são substâncias moleculares. O que é isso? As substâncias que são constituídas por ligações covalentes. Bom, O2 são dois ametais grudados covalentemente, e no HCl, hidrogênio e cloro também estão ligados covalentemente. Portanto, O2 e HCl são substâncias moleculares. Apenas a platina conduz corrente elétrica no estado sólido. Bom, para conduzir corrente elétrica no estado sólido, normalmente tem que ser um metal. E o único metal que a gente está vendo aí realmente é platina. Tudo bem? 04. Cloreto de sódio e o cloreto de hidrogênio podem conduzir corrente elétrica quando em solução aquosa. E aí? O NaCl purinho sólido não conduz. O HCl, que é um gás, também não. Mas se você colocar eles em água, acontecem dois fenômenos. O NaCl, por ser iônico, sofre um processo chamado de dissociação. Lembra, NaCl é um composto iônico, ele dissocia. E o HCl não é iônico. Ele é covalente, só que ele sofre um processo chamado de ionização. Então, o primeiro, NaCl, dissocia. O segundo, que é o HCl, ioniza. Independente do nome, no final você vai ter íons em solução. E se tem íons, eles podem transportar corrente elétrica. Portanto, os dois conduzem corrente elétrica em água. Nome do fenômeno que o NaCl sofre, dissociação. O nome do fenômeno que o HCl sofre, ionização. Fechou? Quem é iônico, dissocia. Quem é covalente, ioniza-se. Beleza, vamos para 8. Com relação aos tipos de ligações químicas, o O2 e o HCl apresentam ligações covalentes. Bom, isso justifica o primeiro item já. Se eles são moleculares, porque eles têm ligações covalentes. O NaCl, que é formado pela junção de um metal muito eletropositivo, que é o sódio, com um não metal muito eletronegativo, que é o cloro. A ligação é iônica.
E a platina, que são apenas átomos de platina, grudadinhos um no outro, de que jeito? Através de ligações metálicas. Portanto, o item 8 também está show de bola, Tunai. Então, eu acho que todas estão certas. Essa somatória deve ter dado 15. Pronto. Show de bola? Vamos para a última das questões de conhecimentos gerais. Alguns compostos que estão presentes em determinados óleos essenciais e que são responsáveis pelo aroma de flores, frutas e ervas estão representados abaixo. Aí aparece um tal de anetol, aparece um presente no limão, que é o limoneno, e aparece um presente na canela, que recebe o nome de cinamaldeído. Mas não precisava saber essa aplicação nesse momento. A respeito dessas estruturas, assinale o que for correto. Número 1. Limoneno é um hidrocarboneto aromático. Bom, olha para a cara do limoneno, do meio aí. Ele só tem carbono e hidrogênio. Portanto, ele é um hidrocarboneto. Só que ele não tem anel aromático, como o anetol e o cinamaldeído têm. Então, ele é um hidrocarboneto aromático? Não. Furado, já era. O anetol tem um grupo metoxila ligado ao anel aromático. De repente, isso pega de surpresa esse nome, metoxila. O que é isso? É a mesma coisa que metoxi, mesma coisa que metóxido. Mas o que seria isso? Bom, qual que é o nome que você dá para o CH3 ou H3CA? Isso eu chamo de metil, Wanderson, metila, qualquer coisa assim. Só que no anetol tem algo a mais. Tem um O junto. Esse grupinho você poderia chamar de metóxi, metóxido, ou poderia ser chamado também de metoxila. Então, esse grupo éter que está grudado no anel aromático do anetol, você pode chamar de metoxila, portanto, correto. O cinamaldeído é um composto que apresenta uma ligação vinílica. O que é essa ligação vinílica? É essa ligação C dupla C aqui, ó. Você pode chamar de ligação vinílica, entendeu? Substituída com a função orgânica aldeído. Bom, ele não é simplesmente o vinil, você tem um aldeído grudado nessa estrutura. A ligação vinílica eu selecionei para você, é o C dupla C. E quem que está grudado nessa ligação vinílica? Uma função orgânica aldeído. Deixa eu trocar de cor aqui, ó. Esse grupinho que está aqui no cantinho, você chama de aldeído. Então, quem está grudado nesse grupinho vinil? Um aldeído. Tudo certo? Show de bola. Então, o cinamaldeído é um composto que apresenta uma ligação vinílica, um grupo vinílico, substituído com a função orgânica aldeído. Verdade. Show de bola. Última. O anetol e o cinamaldeído são isômeros de função. Espera aí, para serem isômeros, dois compostos têm que ter exatamente a mesma fórmula molecular. Se vocês olharem para o anetol e para o cinamaldeído, vocês vão perceber que eles nem têm o mesmo de carbonos. O anetol tem 9 carbonos, aliás, tem 10 carbonos. O cinamaldeído tem só 9. Eles nem isômeros são. Portanto, esse item, o que você vai falar para mim? Errado, já era. Então, 4 mais 2, normalmente vai dar quanto? 6. Pronto, show de bola. Tá claro? Tranquilo, a prova de conhecimentos gerais é super tranquila, né? Bem de boa mesmo. Espero que vocês tenham compreendido. Quem não estiver inscrito no meu canal, dê aquela força, né? Curta os vídeos, por gentileza. Alguma sugestão, escreva também. E o próximo vídeo que você, de repente, vai poder ver é a resolução das questões de química da prova específica. Essa é um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais elaborada. Tudo bem? Tunai Verbário, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.